Durante muito tempo na minha vida eu tive uma crença muito complicada que me prejudicou muito, né? Que era o seguinte, eu rejeitava a racionalidade. E eu tinha até orgulho de me guiar pelas emoções, né? Então, eu quando via, por exemplo, questões relacionadas à ciência, eu achava ela sem valor porque ela usava a racionalidade, né? Sempre associei essa questão da racionalidade à frieza, até muitas vezes a mau caratismo. Por exemplo, o psicopata que não tinha sentimentos, que pensava no que ia fazer, matava as pessoas, etc, etc. Isso acabava me encaminhando para essa coisa. A outra coisa era a questão de mídia, de músicas, de filmes, livros, etc., né, que sempre estimularam essa questão de ser de viver em função das emoções, né? Então, o amor, a amizade, as tradições e coisas do gênero, né? E isso foi uma constante, olha, mais de 30 anos, eu acho, na minha vida. E, obviamente, isso deixou uma terra arrasada, né? E eu vejo, eu consegui ainda, depois desse período de prejuízo e reflexão, mudar, né? E hoje em dia, para mim, a racionalidade é 80% da minha vida e 20% são as emoções. Deixo as emoções para as coisas muito específicas, né? E eu vejo que hoje em dia, a maior parte das pessoas, principalmente o pessoal que se comunica e que produz assim na internet, seja discussões ou conteúdo mesmo, são pessoas que vivem pelas emoções, né? E eu vejo que as pessoas não percebem que isso é chamado de raciocínio emocional, né, na psicologia, que a pessoa ela age com base nas emoções. Então, se ela está sentindo algo, ela acha que é verdade, né? Então, esse tipo de direcionamento ele vai prejudicar todas as áreas da vida da pessoa. Ser emocionado, viver em função das emoções só vai trazer prejuízos, né? E isso é uma das coisas que a gente vê. E agora o ponto que eu quero especificar aqui é do pessoal mais novo, que eu vejo que é muito. Eles alimentam as emoções, né? E isso com certeza vai fazer eles chegarem lá aos 20, aos 30, completamente desgastados, completamente frustrados e sem entender por que eles são tão desequilibrados, né? Nessas questões específicas de comportamento, até mesmo do direcionamento da própria vida. Então, o caminho ele é muito tortuoso das emoções, né? Ele sempre vai te jogar muitas vezes para cima e depois lá para baixo, né? A pessoa vai tomar decisões que deveriam, por exemplo, questões que envolvem dinheiro, dificilmente tu pode colocar emoção, porque tu vai ser prejudicado, né? Tu vai sair no prejuízo. A mesma coisa, questões que envolvem relacionamentos. Se tu colocar as emoções, a chance de tu tomar decisões ruins é enorme. Isso serve para tudo, né? Mas esses casos mais específicos. Então, quanto antes a gente perceber, as emoções têm sim um papel importante, mas querer que elas dirijam a tua vida é um sinônimo de desastre. Então, para quem é muito emocional, para quem é muito emocionado, eu orientaria a começarem a entender o papel da racionalidade, né? Porque a racionalidade muitas vezes está ligada à lógica. O pessoal fala, eu quero fazer uma observação, o pessoal fala muito do estoicismo, né? Até agora acho que diminui um pouco, mas durante um tempo falava muito de estoicismo. Cara, é maravilhoso. Se tu for ler alguma coisa sobre estoicismo, tu vai ficar impressionado que pessoas de centenas de anos atrás tinham uma visão tão atual das coisas e importante, né? E que é desconsiderado, né? Por exemplo, fui ouvir de estoicismo depois, olha, eu acho que foi, eu já tinha conhecido a Red Pill. Então é uma coisa bizarra, porque é um conhecimento extremamente interessante que vai somar. E o que as pessoas muitas vezes não sabem é que as terapias cognitivas comportamentais de hoje em dia são baseadas na filosofia do estoicismo. Então, muito da base dela, ela vem dessa questão do epiteto e do estoicismo. Por quê? Fazer um rápido disclaimer aqui. O que acontece?
Os dois criadores das terapias cognitivas, tanto o Aaron Beck, que criou a terapia cognitiva, quanto o Albert Ellis, da terapia racional, emotiva, comportamental, eles basearam sim. Na época que eles criaram essas terapias, eles criaram usando a filosofia estoica. Eles mesmos dizem nos livros que eles criaram, falando sobre as terapias, né? Então a gente precisa entender que isso é uma ferramenta. Bom, para aí. Existe então uma terapia científica que é baseada no estoicismo? Pô, então peraí que eu quero ler, eu quero aprender, deixa eu ver. E esse é o caminho que eu diria. Eu digo geralmente o pessoal mais novo que ainda tem muito a perder, né? O pessoal que já passou, sei lá, dos 30, dos 40, ainda está na metade da vida, mas já deve ter prejuízos grandes, e isso obviamente serve para todo mundo, mas eu geralmente digo do pessoal mais novo que é os que poderiam se beneficiar de uma maneira brutal, né, no bom sentido. Então, e eles vão falar muito sobre essa questão da racionalidade, né, da maneira que a gente enxerga a vida e entender. O estoicismo falava isso e as terapias cognitivas comportamentais falam hoje em dia. Não é o que acontece contigo, é como tu interpreta aquela situação que vai te deixar bem ou mal. Então, por exemplo, começa a chover. Tu pode sim. Tu pode dizer o seguinte: pá, tá chovendo. Ah, vou me molhar. Bom, vou correndo para casa. E tu pode: ah, meu Deus, agora tá chovendo. O que eu vou fazer? Eu vou ficar encharcado. Eu não vou ter como lavar minhas roupas e eu posso ficar doente. E aí a gente vê, né, que existem diferença de um jeito que a maneira que a pessoa lidou com a situação e outro jeito que, mas por quê? Aí entra esse ponto. Uma pessoa, no segundo caso que eu dei o exemplo, vai ser dominado por emoções que vão ditar, né? Ai, e agora o que eu faço? Sendo que poderia ser, aquela situação específica poderia ser tratada com muito mais naturalidade e normalidade, né? E as terapias cognitivas comportamentais vão fazer isso. E por que eu estou falando toda essa história? É para as pessoas perceberem que enquanto as emoções te dominarem, as dificuldades de todos os gêneros vão sempre surgir. E aí eu vou ressaltar aqui de novo, que eu já tinha falado em outro vídeo, para o pessoal que tem muita dificuldade emocional, para o pessoal que passa muita questão de tristeza, etc., tá? Que leia o livro do Albert Ellis, Como Conquistar Sua Felicidade, de 2004. Esse livro, ele é muito interessante. É uma leitura que vale a pena. A pessoa vai ler e vai começar a perceber o quão muitas vezes se deixa levar pelas emoções, interpreta tudo errado e vive mal. Ah, então tu está dizendo que o mundo é maravilhoso. Pelo contrário. Se eu pudesse, eu não estaria aqui. Mas como eu tô, eu tento fazer o meu melhor. E que muitas vezes é nada. É medíocre, é patético. Não consigo articular absolutamente nada do que eu gostaria, mas eu tento seguir em frente. Ah, então quer dizer que tu está sempre bem depois que tu leu esse livro? Não. Só que eu posso te garantir assim, com leveza, com... Sempre que acontece qualquer coisa que me tira do sério, que me desequilibra, eu me lembro do Albert Ellis, eu me lembro do livro dele. E eu me lembro que ele fala que muitas vezes, por exemplo, num acesso de raiva que a gente tem, se a gente pudesse observar o quão ridículo a gente se torna, a gente nunca mais ficaria com raiva. Ah, então quer dizer que se eu ler esse livro, depois que eu terminar eu vou estar maravilhoso? Não. Leva tempo. Como eu falo, lê uma, lê duas, lê três, lê quatro. Mas o importante é ler, para que aquele conhecimento chegue e tu comece a incorporar ele aos poucos. Então são coisas que a gente precisa entender, tá? A dica que eu vou dar para o pessoal que é muito emocional, que se fortaleça, que comece a abraçar a racionalidade aos poucos, e que deixe todas essas questões de achar que, ah, não, mas eu ajo com as emoções, ah, mas eu vi que é legal a pessoa que se abre, que sente, que é isso, que é aquilo, cara. Esse mundo aqui vai te amassar e tu não vai conseguir seguir em frente, tu vai ficar na lona. Então, estudem sobre, pode ser sobre estoicismo, sobre as terapias cognitivas comportamentais, sobre a própria racionalidade lógica. Utilizem como ferramentas, principalmente para poder diminuir aos poucos essas dificuldades. E aí eu quero fazer aquele exercício de pensamento. Imagina o seguinte: se tu leu esse livro, tu teve esse conhecimento, como tu vai estar aqui daqui a 5 anos? E aí a outra comparação é se tu não ler esse livro e continuar do jeito que tu tá, daqui a 5 anos, onde é que tu vai estar? Então pensem.
e, se possível, leiam o livro do Albert Ellis, Como Conquistar Sua Felicidade. Aqui quem falou de Black Pill e essa reflexão do dia.